Hoje no Café com História e Cultura a gente vai falar com uma lenda viva do esporte nacional. Maria Paula Gonçalves da Silva, Magic Paula, nasceu em Oswaldo Cruz, em 11 de março de 1962. E aos 14 anos de idade, Magic Paula foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira. Começou sua carreira no basquete aos 12 anos, ainda em Oswaldo Cruz. E essa convocação para a seleção provavelmente se deu quando estava no Jundiaí. Foi campeã pan-americana nos Jogos de Havana em 1991, recebendo a medalha nada mais nada menos do que o icônico Fidel Alejandro Castro Ruz. Pode gostar dele, pode não gostar, mas não tem como ignorar a figura de Fidel Castro. Depois ela foi campeã mundial em 1992, e depois medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996, sendo uma das atletas mais reconhecidas da história do nosso esporte. Está lá no Hall da Fama do basquete americano e está no Hall da Fama do esporte mundial em Geneve, na Suíça. É uma honra muito grande falar com a Paula, e hoje ela optou por viver tranquilamente aqui na nossa adorável Vila de Santo André, figura frequente aqui no Cais do Porto Santa Cruz Cabrália, e uma honra muito grande falar com você. Paulinha, estamos abertos para te escutar. Depois eu tenho alguns assuntos que eu queria discutir contigo, mas... O prazer é meu, convite de amigo a gente não pode recusar. Fico e feliz. Você é uma das pessoas aqui, vivendo aqui nesse paraíso, que se tornou meu amigo, você e sua família, né? Quanta honra. Eu acho que na minha vida tudo foi muito precoce, né? Eu sempre fui uma garota que gostava de esportes, comecei a me incentivar nas aulas de educação física e me apaixonar. Eu era sócia de um clube na cidade onde eu nasci, uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, acho que com a mesma quantidade de habitantes aqui de Santa Cruz Cabrália. E no meu contraturno da escola eu ia para o clube, então ali as vivências esportivas que eu não tinha na escola eu fazia ali. Minha mãe trabalhava fora, meu pai também, então eles iam para o clube no final de semana. Quando eles chegavam, eu estava na escolinha de natação, eu estava em algum torneio de xadrez, então sempre no meu contraturno escolar era o esporte que me tirava o meu tempo, né? Me dedicava, né? Eu morar numa cidade pequena, eu podia pegar minha bicicleta, ir até o clube, chegava em casa, não tinha que fazer a lição e tal. Então, assim, desde pequena o esporte entrou na minha vida, e meus pais, quando perceberam, falaram: a gente vai fazer um trato. A escola vai ter que caminhar junto com essa paixão pelo esporte, né? Mas quem ia imaginar, há 50 anos atrás, que o esporte iria se tornar o que se tornou, e acabou sendo a minha carreira, né? Eu vivi pelo esporte, para o esporte, sempre com estudo junto, porque no Brasil, infelizmente, quando você começa a se tornar um talento, alguém que se destaca, a primeira coisa que faz é esquecer da escola, né? Se afastar da escola. E eu acho que a gente às vezes tem que refletir sobre isso, né? Que uma coisa tem que caminhar junto com a outra, educação e esporte, principalmente naquela época que ninguém sabia que o esporte ia se tornar o que se tornou na minha vida, né? É verdade, o Brasil tem essa particularidade. No Brasil, você para ser atleta, tem que abdicar um tanto do estudo, né? Já na América é diferente. Para você ser atleta, você tem que estudar. Tem que estudar. Eu fiquei curioso, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Aos 14 anos de idade, pela primeira vez convocado para a Seleção Brasileira de Basquete. Esporte também é uma paixão na minha vida, mas eu não consigo imaginar a sensação, e se com 14 anos você conseguiu absorver a importância disso, e se talvez você não é atleta, pelo menos dos esportes coletivos, mais novas a integrar uma seleção adulta.
Talvez seja. Sim, eu não tenho muita certeza disso, mas se não for, tem alguém que abaixo de 14 anos ninguém foi, então... No mínimo igual, né? E eu saí de casa também para morar fora, para jogar basquete e estudar com 12 anos, então foi tudo muito precoce. Aos 10 anos eu me apaixono pelo basquete, depois de vivenciar outras modalidades no clube, que eu era sócia, no Clube das Bandeiras. E depois eu saio de casa, isso por uma imposição até da minha mãe, porque com 12 anos de idade eu não entendia muito bem por que eu tinha que sair da minha casa para brincar, né? Para mim, com 12 anos era pura ludicidade, era pura brincadeira. Só que minha mãe e meu pai perceberam o talento que eu tinha e achavam que eu ficando em Oswaldo Cruz, não ia disputar com campeonatos oficiais, não ia ser vista, né? Então, eles optaram para minha saída. E eu fui para Assis, uma cidade próxima de Oswaldo Cruz, a 100 quilômetros. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu fui morar na casa do treinador, a esposa dele também era professora de educação física, as duas filhas dele jogavam. E eu sofria muito, porque eu à noite, de dia eu ia para a escola, ia treinar e tal. Quando chegava à noite dava aquela saudade, né, de casa. Eu fui viver numa casa de uma família totalmente diferente da minha. Eles eram evangélicos, então eu não podia escutar música sem ser da igreja, não tinha televisão. Tinha toda uma característica diferente de como eu fui criada, né? Mas foi muito importante para o meu desenvolvimento. Eles escolheram Assis porque tinha um trabalho de base, de categorias menores, então disputava mirim, infantil, juvenil e adulto. Então eu tinha ali uma perspectiva de crescimento, né? E aí chegou um momento que o clube não tinha mais condições de manter todas as categorias. E foi naquele momento que começaram a surgir os convites para eu sair, com 14 anos. E aí a escolha de novo foi para um lugar onde eu iria jogar e estudar, que era o Colégio Divino Salvador, um colégio de padres. Em Jundiaí. Em Jundiaí, que tinha também uma estrutura incrível de formação e da base. E ali eu fui convocada a primeira vez para a Seleção Brasileira Adulta, não tinha passado nem por Seleção Paulista, nada. Foi uma loucura, eu acho, dos dirigentes também, porque tiraram todas as jogadoras mais antigas, mais experientes e entrou a minha geração de Hortência. Começou um novo trabalho, do zero, na verdade. Do zero, né? Não é a mesma coisa que você chegar numa empresa e tirar todo mundo que trabalha na empresa e falar, vem cá, vem essa molecada pra cá. Vamos renovar tudo. Ou seja, a gente teve que aprender bastante com os erros, né? Sem a orientação, às vezes. Eu não consigo imaginar, porque no basquete masculino eu ainda consigo lembrar das seleções mais antigas, de 1960, mas no feminino não. E aí a gente, né, eu acho que para o brasileiro o basquete feminino, é até um equívoco isso, mas surgiu com a geração de Paulo e Hortência. Mas né? teve uma geração que plantou, né? Porque foi a geração da Marilene, Heleninha, Norminha, Eudeuci, foram terceiro lugar no Mundial verdade. Em São Paulo, em 1971. A nossa geração começou em 76, essa convocação da seleção, então foi logo depois que elas ainda foram, acho que, campeãs pan-americanas, depois em Cali. Então eu acho que houve uma geração, mas anterior, assim, não tinha televisão. Não tinha divulgação, né? Na nossa época. Verdade. A sorte nossa foi que também as TVs abertas abriram espaço. Então, assim, nesse momento, a gente estava na Bandeirantes, a gente estava na Manchete, a gente verdade, a gente estava em TVs que o Brasil inteiro via. Então, foi uma divulgação. Eu falo que a gente, como mulher naquela época, né, nos anos 80 e pouco, acho que não tem lugar nenhum no mundo que valoriza tanto o nosso trabalho, né, nossa geração. Como foi, é verdade. Porque essa geração de Heleninha, Norminha, 71 aí, porque eu me recordo que eu estava com 9 anos. A Copa do Mundo de 1970 foi quando os televisores começaram a ter televisão colorida, né? E a televisão entra mais na vida da gente a partir de 1970, 71, inclusive 72. Os jogos delas, se você pegar, ainda eram bebê ainda. É a cultura que transmitiu os jogos. A cultura que transmitiu os jogos.
E aí, tem pronto. Inclusive um documentário bem bacana que fizeram sobre essa geração que se chama Mulheres à Cesta. Tem um livro e tem um documentário bem bacana, tá no YouTube. E até eu não conhecia muito da história dessa geração, porque eu não vi elas jogarem. Eu tinha 9 anos quando elas foram terceiro lugar no Mundial. Então eu passei a conhecer um pouco da história delas com esse documentário. Com 9 anos, isso aí, em 1971, era difícil a televisão, né? A gente entrou no mundo mesmo do conhecimento, né? Nessa fase. Mas tem um episódio na sua vida que eu recordo bem, eu assistia, né? Eu gostava, jogava basquete, adorava o esporte, que foi aquele Pan-Americano em Havana, né? Alejandro Fidel Castro quis brincando, né? Vira de costas, não entrega. Como é que foi receber essa medalha de Fidel, Paula? Como é que foi que vocês chegaram a conviver com ele? Nesses eventos, teve depois algum jantar, alguma coisa nesse sentido? Ou foi só aquele momento da quadra ali da entrega dos prêmios? Olha, Loredana, é incrível isso, porque o Pan-Americano não supera o Mundial e nem uma medalha olímpica, né? Mas é o campeonato que todo mundo lembra. E lembra mais desse momento com o Fidel Castro, né? E assim, não vou discutir governos, né? Eu sempre brinco que há governos e governos. Eu não vou discutir isso, mas ele foi um chefe de Estado que quebrou totalmente o protocolo do que normalmente acontece na hora ali da premiação e tal, né? Mas teve uma cena que antes da gente ganhar o título, que no dia anterior nós jogamos com o Canadá. E ficamos esperando para ver quem a gente ia jogar a final, se era com Cuba ou Estados Unidos. E a gente foi pro vestiário, tomou banho e tudo, e tinha um lugar lá separado para as equipes participantes. A gente ficou vendo o jogo para ver também as jogadas, né? Já ver quem você vai marcar, já ver o... Bom, ele chega no ginásio, as meninas estavam aquecendo ainda, era uma loucura, assim, juro, uns 15, 20 minutos, as pessoas em pé aplaudindo, gente chorando, gente gritando, não parava. E a gente falou, nossa, que loucura, né? Aí no dia seguinte nós fomos para a final com Cuba. E a gente aquecendo, ele chega no ginásio, a mesma cena se repete. A gente ficou sabendo isso depois, mas ele pede para os assessores dele descer, falar com a Maria Helena, que era a nossa treinadora, que ele queria falar comigo e com a Hortência. Aí a Maria Helena espeta, né, sacou, falou, pô, o cara já arquitetou uma guerrilha, ele vai querer desestabilizar minhas meninas, né? Falou, fala para ele que depois do jogo ele conversa com elas. E aí a gente ganha o jogo e tal, ele vai entregar as medalhas. Ele faz todo o terceiro, o segundo, aí quando ele vem, quando chega na minha vez, ele pede para eu virar. Isso. E para ver meu número, ele fala, não vou dar. E aí, hoje você acabou com o meu time. Aí ele foi com a Hortência e fez a mesma coisa. Aí quando ele entregou para todo mundo, ele pediu para eu e ela descerem. Cada uma de um lado. E aí ele falou assim, vocês já jogaram tão bem assim outras vezes, né? E aí a gente, na maior humildade, falou, já. Aí ele falou, pô, hoje vocês estavam com uma mira laser, vocês acabaram com o meu time e tal. A gente não teve contato mais depois. 2 dias depois a gente, esperando para voltar para o Brasil ainda, ligamos a TV e ele estava na TV e a repórter perguntou o que te chamou a atenção aqui, né, nos jogos. E ele falou, a dupla brasileira de basquete. E aí... A gente volta ao Brasil e a gente, em vez de falar do título pan-americano, todo mundo queria saber do Fidel Castro. Foi uma loucura. E é uma coisa muito antagônica, né? Porque quando a gente fala de um líder político, né? A gente não está aqui apoiando... não está entrando no mérito. Né? Não estou entrando no mérito de como ele governava o país dele e tudo mais. Foi uma quebra total de protocolo, né? Eu fui dar uma palestra recente numa empresa e eu coloco um vídeo nesse momento até para falar um pouco de pressão por resultado, de como a gente recebe
as coisas, né, no decorrer da situação, se te desestrutura ou não. Eu falo um pouco e coloco essa cena com o Fidel. E a empresa pediu para eu tirar o vídeo. E aí eu falei, realmente nós estamos vivendo num momento de polarização total, né? Conflito. Porque eu não estou aqui assinando embaixo que eu concordo com as coisas que ele fazia, ou não, a gente, quando ele governava ou não. Estou aqui falando de um momento que foi muito importante para a gente, porque ali foi uma virada de página, talvez, da nossa geração, né? E é o que eu te falo, né? Você pode gostar ou não gostar, mas ignorar Fidel Castro não tem como, né? Mas naquele jogo, além do fato daquela cena de Fidel brincando, não vou entregar, e depois tirando uma foto com vocês, a senhora me fez a gracinha de meter 4 bolas de 3 em 5 arremessos. Isso eu recordo bem. Não, eu falo que a gente estava numa sintonia tão grande, o time, que foi um campeonato perfeito, assim como a Olimpíada também foi um campeonato perfeito que a gente fez. O Mundial a gente já começou meio capengando, quase que não vai, mas chega, mas foi um campeonato assim, podia vir quem fosse pela frente. A gente ganhou dos Estados Unidos antes, aí pega a Cuba no final com o ginásio lotado, e até a Maria Helena, quando chama, falou, hoje vocês vão ter que jogar contra as cubanas, contra a torcida, contra o juiz, até contra o Fidel Castro, porque ele veio aqui e tentou querer dar uma carteirada. Então, falar antes com vocês, né? Muito... E assim, porque a forma de Fidel, né, a personalidade dele, com certeza ele impactava bem, né? Porque a história do mundo mostra isso. Mas, deixa eu te fazer outra pergunta. Você é uma em 4 mulheres, né, em casa, 4, né? E todo mundo jogou basquete? Todo mundo jogou. Minha irmã mais velha, ela foi estudar em Santos, educação física, e ela começou jogando. E quando eu fui pedir para jogar, ela tinha 16, eu tinha 11 para 12 anos, eu que pedia para ela, pede para o professor Rui deixar eu treinar, e não, você é muito nova, você é muito... Então minha irmã já fazia parte do time da cidade, as meninas tudo 16, 17 anos, e aí minha irmã vai para Santos estudar, e aí eu que sigo a carreira. Aí as outras, acho que me vendo, também se animaram, mas a mais velha, e aí entre eu e a Branca, é a Cássia, eu, a Dudé, que é a Maria José, e a Maria Angélica, são todas Maria Angélica é a Branca. É a Branca. A caçulinha. Só eu e a Branca que tínhamos o espírito disciplinado, assim. As outras duas falavam, o quê? Quero sair pra noite, vou beber, eu vou pro baile, eu vou pra não sei o quê. E a gente pegou o negócio mais de uma forma disciplinada, e Branca também chegou à seleção, foi campeã, medalhista olímpica comigo em Atlanta também. Foi. E a Branca viveu uma situação complicada, né, de ser minha irmã, né, então tinha sempre essa comparação. E ela, de raiva, ela ia jogar nos times da Hortência, então ela passava a bola para Hortência. Aí em casa era difícil, porque como torcer pro time da Hortência, né? Tinha que torcer para Branca. Isso é difícil para alguns atletas, eu vi aí, você pega a história, então você vê, por exemplo, os filhos do Zico tentaram jogar futebol, mas pô, cara, jogar futebol sendo filho do Zico é uma tarefa ingrata, né? É de outros. Isso que eu falo, que ela teve personalidade, porque ela foi e falou, não, eu tenho o meu espaço, eu vou seguir, mas não vai ser do seu lado, não. Eu vou longe, eu vou com a sua rival ainda. Era uma rivalidade saudável, né? A gente percebe isso depois, né, Loredana? Porque eu falo que essa rivalidade com Hortência transcendeu a quadra, né? Ela foi para cidades, ela foi para casa das pessoas, né? Você encontra as pessoas hoje que acompanhavam, falam assim, eu não gostava daquela Hortência, torcia para você. Ou, muita gente deve falar isso para ela, né? Então eu falo que teve momento que foi proibido a cidade, né, levar a torcida para Sorocaba para Piracicaba, e Piracicaba para Sorocaba, que era... A gente chegava escoltada com a polícia para jogar em Sorocaba. Então, meu Deus. Chegava e tinha que ir embora escoltado. Então foi uma coisa maluca isso. E essa competição acabou elevando o nível, né? Sim. Porque cada uma quis melhorar e ser melhor que a outra, e a gente entendeu que o individualismo e a gente uma ser melhor, a outra ser melhor, não ia ganhar nada internacionalmente, né? Então a gente entendeu que precisava ter mais gente dentro chegando, da seleção, né? era uma simbiose fantástica. Quando chegou, aí a gente falou, pô, nos times que a gente joga contra, vamos ser rival, mas aqui a gente tem que vestir a mesma camisa, né? E essa competição é saudável, porque quando ela
vista dessa forma, Sim, né? Porque sim. ela com certeza eleva o nível. Então, se você ficava depois do treino ali treinando 1h30 de arremesso, o dia que ela estava um pouquinho melhor, você treinava 2, você não tem E hoje dúvida eu nenhuma. vejo que a gente hoje está abortando muito essa questão da competição, né? Eu falo que tá bom, é uma competição e tal, mas assim, você vai prestar um vestibular, você vai competir com outros. A vida você é uma vai competição, num trabalho, não tem jeito, a gente quer você ou vai não, arrumar né? um trabalho, você vai competir com outros. Na hora de uma entrevista, você... Então, assim, eu falo que o esporte já deixa você sair na frente, né? E hoje a gente... A geração hoje, ela quer de juvenil já ser titular do time, ou ela quer chegar na empresa e já ser presidente da empresa. Tem um processo, né? Tem um processo. Tem um processo para você chegar lá. É competitivo, não tem jeito. E outra, fracasso faz parte. É claro. O perder faz parte. Claro, faz parte claro. no jogo, faz parte na vida. Então, assim, isso mesmo. eu acho que a gente está precisando fazer com que essa geração sofra mais, assim, tenha os percalços, que é aí que a gente aprende, né? Claro. No sufoco que, infelizmente, o ser humano, ou é no amor ou é na dor, né? Claro, e assim, isso tem refletido no desenvolvimento do esporte nacional, né? Sim. Então você vê que é saudosismo, não é saudosismo, eu não sei te dizer, mas assim, a gente já não tem mais, você vê que, poxa, o basquete masculino ficou aí, sei lá, 2 ou 3 Olimpíadas de fora, o feminino ficou de fora nessa agora, não ficou? O feminino tá desde do Rio. Desde o Rio, desde 2014, de fora, e antigamente ficar de fora era a exceção, não a regra, né? Hoje vira quase que a regra, o próprio futebol, assim... você teve também já na vida pública, né? Então você teve uma passagem relâmpago, que você foi bastante inteligente de perceber que ali pelo Ministério, né? E saiu logo e depois, mas de qualquer forma você tem uma vida ativa, né? Eu fui diretora de um centro de treinamento em São Paulo, o Centro Olímpico, onde eu passei na somatória quase 10 anos. E foi ali que deu o gancho de me convidarem para fazer parte do Ministério do Esporte no primeiro governo do Lula, né? E eu não tinha e não tenho partido político, assim, e eu falei, eu acho que eu posso contribuir com a minha experiência, né? Mas eu também não posso jogar fora o que eu construí durante 30 anos da minha vida, da minha carreira esportiva, né? Claro. E quando eu comecei a perceber que ali não era meu lugar, ali eu tinha que fazer coisas e viver situações que a minha filosofia de vida não aceitavam também. Então é isso, a gente às vezes quer entrar e fala que quer mudar, quer fazer, mas quando você está lá dentro você vê que às vezes... Então eu em 6 meses eu percebeu pedi para sair. E pediu para sair. Eu lembro e aí eu disso. volto ao Centro Olímpico, que é também um espaço público de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Eu tinha ficado 2 anos, fiquei mais quase 8 lá. O prefeito que entrou me chamou de volta e foi um trabalho maravilhoso. E era mais na prática mesmo, né? Na coisa de você ver o negócio, mão na massa. Mão na massa, não escritório, né? E não ter que ficar assinando coisas que às vezes você não concorda, né? Entendi. Então, foi muito legal essa experiência. E aí, concomitante, eu abri o Instituto. Então, veio do terceiro setor e tinha a parte de gestão, que é onde eu fui me especializar depois que eu parei, né? Eu fiz educação física, aí depois fui para a área de gestão. E aí trabalhei com o Instituto durante 16 anos e me programei para parar em 2020, que coincidiu com a pandemia. Com a pandemia. Foi quando você mudou, né? Não, você mudou em 2022 para Santo André. Não, então, 2020 eu já fiquei um tempo aqui, 5 meses. Isso. Aí, 22 eu voltei para ficar mais 5 meses e aí estou até hoje. Decidiu ficar. Mas assim, Cabral aprende a gente, né? Não tem jeito. Eu gosto muito desse estilo de vida, eu sempre gostei, eu gosto muito é o que eu falo com todo mundo, de abrir a porta, a janela da minha casa, seu Oscar tá ali na varanda, falo com as meninas ali, com Marina, com Silene, a gente tem um contato mais real, simples, né? A vida A cidade grande te consome demais e a gente eu falo, fica mordendo o rabo, você trabalha para gastar, trabalha e gasta, trabalha e gasta. Trabalha para gastar, gasta, depois trabalha para ganhar de novo e vai no circuito. E aí vai, e aí a gente quer curtir a vida depois que você não tem a mesma saúde, mobilidade, até
vontade de fazer as coisas, né? Então acho que muita gente, eu quero me aposentar, aí fica, quando se aposenta não tem a mesma vivacidade. É verdade, mas aqui a gente, né, tem planos aqui, a gente tem que... eu fico vendo, eu acho que assim, o esporte ele tem que começar na escola, né? Então eu né, esses dias estive visitando, eu tenho um filho que foi para os Estados Unidos com bolsa esportiva universitária, né? Porque os americanos são diferentes. Eles ficam observando o mundo inteiro para levar para lá os atletas para poder compor os times das universidades. Mas não adianta só jogar, tem que estudar, tem que tirar estudar nota. E eu vou te dizer uma coisa, cara, é impressionante a estrutura das escolas dos caras. Eu fico vendo nossos governos falarem em escola de tempo integral. A gente só vai ter escola de tempo integral que o aluno vai ter prazer em estar no contraturno na escola quando a gente tiver uma escola de tempo integral combinada com o esporte, porque eu vi você falando esses dias também, né? Com esporte, cultura, arte, dança, música. É porque eu vi você falando esses dias e me chamou muita atenção, que parece que o esporte aqui é inimigo do... Tá desconectado. Está desconectado totalmente, né? Porque assim, eu tenho até uma teoria, né? Eu acho que nós fomos responsáveis por estar nessa situação. Por quê? As aulas de educação física eram o quê? Faz o timinho de vôlei, o time de basquete ou de futebol. Aí quem não tinha aptidão, habilidade, ficava na arquibancada. Então ele achava um porre a aula de educação física. É verdade. E é normal. Eu acho que a aula de educação física tem que ser algo lúdico, de você vivenciar as habilidades, não sei o quê. A gente foi montando os timinhos e foi criando uma competição que não dava oportunidade. E excluía alguns, né? Muitos, né? Então eu brinco hoje que esses caras que iam para a arquibancada, que talvez não tinham habilidade, aptidão, viraram os diretores de escola ou foram para a área da educação. E acham que a gente que tem aptidão e tem talento, habilidade para o esporte, não gosta de estudar, é vagabundo. Então, assim, se criou um estigma em relação a isso. Só que por quê? Porque a educação física, para mim, ela está equivocada. Primeiro, ela não acompanhou as gerações. Não dá para você ir lá dar uma aula de educação física de 20 anos atrás. Não. Hoje tudo é interativo. Fazer canguru. Tu já ouviu o cara? Fazia canguru. Esse canguru é um horror pro joelho. Não, e hoje é tudo interativo, digital. É uma coisa que você tem que adaptar também para que você vai seduzir o menino e a menina a fazer aquilo, né? Se você continuar querendo montar o timinho, a gente não vai conseguir. E assim, para mim, o esporte foi uma educação. Para mim, o esporte formou meu caráter. Para mim, o esporte me tatuou valores. Então, assim, eu acho que o esporte, né? Quando eu falo esporte, é atividade física. Ali eu aprendi a conviver em grupo, hierarquia, regras, limites. Sabe, eu aprendi a ganhar e perder. Eu aprendi a sonhar que eu queria chegar em algum lugar. É uma matéria que tem que estar na escola. É uma matéria. E hoje estão levando, parece que a educação física para dentro da sala de aula. Então, assim, é muito comum. Você gosta de basquete, você vê uma quadra, não tem aro. Não tem aro, não tem redinho. E essas tabelas que eles colocam me acaba, porque a gente sabe que aquilo vai virar vai emborcar com 6 meses, porque são feitas de um material de compensado muito ruim. Você bate a bola morta. E assim, cara, põe tabela de vidro para os meninos brincarem, para poder ter o prazer de estar ali, põe uma coisa que presta. Tem um menino aqui de Santo André que ele é apaixonado por basquete. Ele pôs a tabela no fundo do quintal da casa dele, ele mesmo e mais uns amigos, cimentou. Eu nem sabia Esses dias ele estava, o Ismael, ele estava lá em Porto, onde tem uma área. Ele estava louco, porque é um negócio bacana e tal, ele viu. Aí, assim, esse menino, eu falei pra ele, ele gosta de esporte e tal. Aí eu peguei o menino que tá lá, o Gui Santos, tá lá no Warriors, fez um vídeo pra eles. Putas, que massa. Ô Cauê, não sei o que legal, vocês estão aí. Blá. Aí comprei uma bola, eles ganharam uma redinha, aí... É assim que você incentiva, entendeu? E não dá para matar quem gosta disso. Não, e assim, a coisa não evolui, né? Esses dias eu até te mandei uma matériazinha que eu fiz em 2012, falando do nosso treinador de basquete. Eu estava falando de educação e vinculando ao velho Guilherme, né? Que foi o nosso treinador, Guilherme Giesbrecht. E o que o seu Guilherme fazia? Ele era representante comercial e ele dava treino pra gente no clube que era na esquina da minha casa, naquelas condições, quadra descoberta, tudo aquilo que eu falo, bola oval. Mas a paixão era tão grande que era um negócio impressionante. Aí esse dia eu estava conversando com a Milena
que tá também fazendo um trabalho. Numa luta aqui, ela falou, Loredana, tá do mesmo jeito, para os meninos viajarem agora. E ela falando comigo, cara, assim, como é que nossas autoridades, nossos gestores não percebem isso? Ela falando, Loredano, você não tem ideia da emoção desses meninos de viajar para jogar. É isso aí. Eu fico recordando, né, assim, nem imagino você, eu fico recordando eu da minha infância, da minha adolescência lá. Cara, a gente sonhava com aquilo. Então, assim, porra, a gente competia muito em Ipatinga, na Uzipa. Então, assim, a Uzipa tinha uma estrutura esportiva da usina, né, da Uzi Minas. Então, pra gente aquilo era um sonho. A gente ia na Belina do seu Guilherme, eu era o menorzinho, eu ia atrás, que antigamente não tinha esse negócio, né? A gente encaixava em qualquer lugar do carro. Mas era sonho. E, assim, era um negócio... Nossa, era apaixonante. A gente viajava de Piruakombi. Teve um período no Brasil que os postos fechavam de domingo. Fechavam. Aí a gente saía de Piracicaba, ia jogar em Catanduva, dava 300 quilômetros. Tinha que voltar. Aí levava um galão de gasolina no motor. Olha que loucura. Aí ia lá aquele galão, chegava lá, aí depois começaram a falar, guarda aí um galão, enche pra gente, a gente paga a hora que chegar mais... Imagina, em cima do motor da Piruakombi, a gente chegava às vezes de manhã cedo. Eu, assim, esses dias me fizeram uma pergunta nessa campanha aí, o que poderia fazer para conter a violência. Eu acho que o papel do município é fundamental na universalização do esporte. E é o que eu falo com todo mundo toda vez que eu vou falar com alguém. Eu falo, tudo na vida é referência, certo? Então, assim, a minha referência eram os atletas, era o Zico, era o Oscar, eram os atletas de alguma forma, tá? Então, eu tinha um torneiozinho de rua no sábado, daqueles rua de travinha ou de golzinho, como a gente chamava em Minas, no asfalto. A gente fazia os uniformes da gente e da sexta para o sábado, que normalmente a gente brincava sábado de manhãzinha, já dormia com a bola debaixo do braço, a chuteirinha, o tênisinho no pé da cama e já dormia uniformizado. E era o único dia da semana que a mãe não precisava me acordar, né? Porque invariavelmente o dia de semana era aula, sacudia. Quando era sábado já estava eu de pé, eu mesmo improvisava ali meu pão, meu café e antes dela acordar eu já estava no trecho há muito tempo. Por quê? Por causa da emoção que o esporte traz. Eu concordo, porque às vezes a gente fica assim, para mim o papel do poder público é o social, é a base, é a formação, as empresas vindo, mas precisa ter o espelho. Se você tem um timinho aqui, por exemplo, a molecada vai, se você faz um projeto de canoagem aqui no Rio, sei lá, a molecada começa a ver a competição, vai, se anima, começa a fazer, precisa ter essa referência, né? Você vê depois de uma Olimpíada, muitas crianças procuram fazer esporte porque viram alguma coisa. Agora, chega uma hora, esfria isso. Esfria de novo. Então, eu acho que tem uma frase que fala, vamos tirar as crianças da rua, das drogas, não sei o quê. Vamos pôr a criançada na rua brincando. Isso. De futebol, de queimada, de esporte. Porque assim, a gente começou a viver fechado, principalmente nas grandes cidades. Não vai sair porque tem assalto, porque é violento, porque... Aqui, por exemplo, isso é muito viável. Você fazer uma coisa que você vai brincar com seus amigos em algum lugar, vai nadar no rio, né? Eu não consigo enxergar a gente diminuir essa questão da violência sem investimento forte no esporte de base, porque a gente investe no Brasil em tudo, né? A gente investe muito no ensino gratuito universitário, a gente investe pouco no ensino gratuito de base e da mesma forma no esporte. E aí foi o que você falou nessa entrevista, o alto rendimento e a gente tinha que universalizar, né? O que os caras são bons? A China agora o que está fazendo. Você pode ver que está sempre atrelado à escola. Está sempre atrelado à escola, entendeu? E é isso, eu acho que hoje a gente tem uma competição também difícil, que é o digital, né? A molecada fica o dia inteiro no celular, na internet, não sei o que, viaja o mundo ali, não se relaciona, não conversa mais. E o esporte socializa também, né? Socializa as brincadeiras, a hora que você aprende a se defender, você aprende a ser colaborativo, né? Exatamente. Então é um aprendizado que você vai levar para sua vida, né? Eu quando mudei para aqui,
para o Cais do Porto, eu tenho algumas situações aqui que me deixam extremamente apaixonado. Outro dia eu filmei, se eu achar, eu vou te mandar. Os meninos brincando aqui na rua de pique. Eu chamava de pique mesmo, não sei como é que você chamava. Eu também. De pique esconde e de pique bandeira. E assim, eu comecei a visualizar Caetano, eu estava mais novinho, daqui a pouco ele já está embolado com essa criançada aí. Isso é um sonho, cara, isso acabou. Acabou. Você não tem mais. E se a gente não levar essa meninada para sonhar, né? O sonho deles hoje, infelizmente, é o mais valente do bairro, é o cara que está com mais... Por exemplo, a referência é outra hoje, infelizmente. Eu moro em Santo André, não tem um lugar para as crianças, não tem uma quadra. Tem lá o campo de futebol, que normalmente são os mais velhos que usam, agora tem a escolinha. Mas assim, não tem uma quadra, tem uma quadra de vôlei de areia que eles que fizeram, se organizaram, mas não dá para... A escola não tem. Não. A escola lá não tem é isso que eu falo. Eu, assim, um dos projetos que a gente tem, que é um sonho, e começar pelo litoral norte, porque lá a gente tem mais espaço e menos aluno, então dá para ser o laboratório. É fazer uma escola de tempo integral, mas fazer uma escola de tempo integral nessa concepção do contraturno, ser dessa forma, mas tem que ser em espaço grande, porque eu fico vendo, o governo agora está anunciando que vai ter escola de tempo integral. Cara, se você quiser manter uma criança dentro de uma escola dessa, vai surtar esses meninos, porque não tem espaço. Normalmente se faz a quadra, porque a construção é importante fazer, só que não tem ninguém lá para dar, começa a virar lugar para baile, para festa de igreja, para não sei o que, menos para atividade. Isso. E hoje a terceira idade no Brasil ela é muito ativa também. A gente está falando aqui da base, mas a terceira idade hoje, se você fizer qualquer programa, eles são muito ativos, são disciplinados. Eles vão lá, eles sabem que é importante para a saúde, para viver bem, para dormir melhor, para comer bem. Eu tive em Fortaleza, eu fui a Fortaleza a trabalho, vai fazer uns 15 anos. E eu me hospedei na praia da Boa Viagem, na Boa Viagem é Recife, na praia do Futuro. E, cara, eu vi lá quando eu cheguei que tinha o tal do Forró do Pirata. Aí eu falei, poxa, vou tomar um banho e à noite eu vou no Forró do Pirata, que graças não me ouça. Quando eu desci do hotel pra orla, 5 quadras de basquete, uma atrás da outra. Aí eu voltei, botei o tênis, eu estava de chinelo, e desci. E achei uma vaguinha ali e comecei a brincar. Quando eu olhei no relógio, eram 11 horas da noite. E Forró do Pirata o quê? Eu voltei, tomei um banho e fui dormir, porque... E hoje o acesso está muito fácil para bebida alcoólica, para droga, para não sei o quê, né? E você tira um pouco esse foco e a criança começa a se apaixonar e começa a viajar, fala, pô, preciso treinar mais, eu preciso me dedicar. Aí começa a se sociabilizar. O esporte é maravilhoso. Assim, cara, é uma pena que nem todo mundo enxerga dessa forma. Eu acho que não tem nada igual para a gente começar a reverter esse quadro de violência. A gente tem que trabalhar muito para isso e universalizar. O que custa, cara, você fazer uma quadra de basquete de 3 que está em voga agora? Qual é o custo de você fazer uma quadra dessa? É mínimo. Você faz isso pela administração direta, mas aqui tudo é mais complexo, né? As pessoas enxergam as coisas de uma forma diferente do que eu enxergo. Eu acho que eu acho que uma escola de tempo integral tem que iniciar ali por Santo André, Santo Antônio e Iguaiú, identificar um espaço que seja aí no mínimo 30 mil metros quadrados, para que a gente possa desenvolver ali em módulos. E capacitar, capacitar os profissionais, capacitar os profissionais para que possam estar ali na lida, no dia a dia, né? Até estar livre também quando a população quiser utilizar, mas precisa ter sempre gente ali acompanhando. Tanto você trazendo, né, alguns profissionais de fora para interagir com os nossos aqui, da educação física e tudo, quanto levando, né? Eu, em 2020, quando eu estava candidato também, antes eu fui a Valadares no final do ano e eu joguei futebol de salão também no Filadélfia. Aí o presidente ainda era o Carlinhos Teppich, eu fui bater um papo com ele, falei, cara, se a gente ganhar a eleição lá, vamos fazer um convênio aqui com o Filadélfia para você mandar e a gente trazer nossos jovens que estão envolvidos com a educação física para poder a gente fazer um intercâmbio aí, para poder aprimorar, né? Nós precisamos muito de capacitação na região, né? De todas as profissões. Você é formado em educação física, né, Paula? Sou. Formou jogando? Nunca formei jogando. Quando eu fui para a segunda vez para Jundiaí, eu tinha fazendo Unimep, eu vinha 2 vezes por semana.
fazia algumas matérias, voltava para treinar, sempre. E você teve na Espanha também, né? 2 anos em Madrid. Eu joguei, meu contrato era de 2 anos, mas eu fiquei 1 ano. Eu cheguei lá, isso foi uma história que aprendi muito também. Eu cheguei 2 meses antes para a pré-temporada e torci o joelho feio. Aí, ligamento cruzado, 6 meses fora. E foi para mim, falei, não jogo mais. Quando eu tirei, porque tive que engessar e tudo. Você falar em 1989, uma cirurgia de joelho. Eu me lembro do Reinaldo, do Atlético. Então, a gente tinha exemplos que não, não volta mais, né? Hoje você teve o Ronaldinho aí que teve aquele desastre no joelho e voltou a ser campeão do mundo. A medicina evoluiu demais. Eu coloquei uma prótese ano passado e já faço tudo, jogando tênis também. E aqui a gente vai bater uma bolinha. Não tem quadra, né? Aqui não tem, quando tiver a gente vai. Vamos pegar a quadra desse menino lá em Santo André, lá, que ele foi lá na casa dele. Conhecer, é muito legal. Quero dar força pra ele também. Falei com a Milena esses dias, no que eu puder ajudar, cara. Porque é tão barato, cara. Bola é tão barato. Você quer ver um negócio impressionante? Eu tenho esse hábito há muito tempo. E assim, de vez em quando eu vou a Salvador ou Ilhéus mesmo, eu entro em Itajuípe, lá tem a fábrica da Pênalti. Então tem aquele produto que tem um defeitozinho que eles põem lá no feirão. E aí eu encho o carro de bola. Rapaz, você é doido. Você chega e distribui uma bola pra meninada, você já mudou o astral daquela brincadeira que estava tendo ali. Mas é isso, eu sinto muita falta. Quando eu morava no Mundaí ainda, eu fiz uma raia em casa, então eu nadava praticamente todo dia. Falei com a Grazi, vou fazer uma meia quadra de basquete aqui só para ficar arremessando sozinho, chutando sozinho, mas não cheguei a fazer não. Uma delícia. Mas é isso, amiga. Você vê aí que se a gente deixar, a gente vai ficar aqui. O papo 3 horas e a gente tem ali hoje um evento. Paula, te agradeço muito. Imagina, tá? É uma honra imensa. Vou espalhar isso para todos os meus amigos basqueteiros que estive aqui com você, que a gente esteve falando. É sempre uma honra muito grande. E assim, o que depender de mim, a gente vai universalizar mesmo o esporte. Quadra de 3 não custa nada fazer, quadra poliesportiva muito menos. A gente gasta tanto dinheiro, né, com outro tipo de investimento que às vezes não é tão necessário. E eu te confesso, eu não vejo outra forma da gente diminuir o ingresso dos nossos jovens no mundo da violência, a não ser através do esporte, da arte e da cultura. Né? Mas é isso aí, a palavra com você, para você tudo de bom, encerrar. Sucesso para você. Eu te agradeço muito.